O rei está morto, viva o rei, é o título do assunto que nós iremos estudar no dia de hoje. Obrigado por sua companhia, obrigado porque você não somente aprecia esse trabalho, mas você tem se tornado um colaborador, uma colaboradora. Quando você compartilha esse vídeo com seus amigos, seus familiares, a palavra de Deus se espalha e transforma corações graças a essa atitude simples. Continue compartilhando. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal lá no YouTube, vou incentivar que você se inscreva para que o canal se fortaleça e alcance mais pessoas. E assim também você será notificado das novidades dos vídeos novos que ali serão postados. Muito bem, o rei está morto. Você se lembra que no capítulo 6, versículo 1, Isaías teve uma visão do rei, do supremo rei, o Deus do universo sentado no trono, lá no templo celestial. E quando que ele teve essa visão? Diz a Bíblia que foi no ano do rei Uzias, o bom rei Uzias. E quem foi ele? Foi um estrategista militar invejável. Ele havia atraído para Israel uma grande prosperidade, o povo estava seguro, os limites de Israel foram expandidos graças à sua boa administração. Diz a Bíblia que ele ganhou tanta notoriedade entre as nações que a sua fama se espalhou para territórios longínquos. Mas isso não foi bom para o rei Uzias. Diz a Bíblia que a fama que ele conquistou foi o motivo da sua ruína. Por quê? Porque o rei Uzias resolveu buscar a santidade de Deus da maneira errada. Amigo e amiga, deixa eu dizer uma coisa para vocês, os procedimentos são importantes. Olha o que Uzias fez. Eu sou rei, então eu quero oferecer incensos ao meu Deus, lá dentro do santuário. O que ocorre é que somente os filhos de Arão, ou seja, os sacerdotes e levitas, que eram consagrados, poderiam entrar no lugar santo para oferecer esse tipo de serviço. Ele era rei e ele achou que a sua autoridade ultrapassava inclusive os limites que Deus havia colocado sobre ele em relação à religião. Então ele tentou entrar, diz a Bíblia que o sacerdote junto com os demais, o sumo sacerdote junto com os demais, fez um cordão de isolamento para que ele não entrasse e o incentivou, não faça isso, aconselhou inclusive, não faça isso, não vai ser para a sua honra, não vai ser para a sua glória se você entrar aqui dentro, se você oferecer esse incenso. E diz a Bíblia que ele ficou irritado porque foi advertido por um dos seus súditos, apesar de que esse súdito era o sumo sacerdote. E ele forçou a entrada e entrou dentro do lugar santo, na casa de Deus, e foi atingido diretamente por Deus com uma lepra na testa. Diz a Bíblia que ele foi retirado daquele local e uma casa foi preparada para que ele ficasse. E ali ele morreu de maneira impura, com o corpo todo coberto de chagas por conta da lepra. Que coisa interessante, né? Agora, que contraste foi a morte do rei Uzias com a visão que Isaías teve. Diz a Bíblia que Isaías viu o santo e puro Deus assentado no seu santo templo, ou no seu santo trono dentro do templo. Isaías, olha a diferença de Isaías para Uzias. Isaías foi convidado a ir no templo, mas ele sentiu-se indigno, sentiu a sua indignação e disse: ai de mim que sou um homem impuro e habito no meio de um povo de impuros lábios. Diz a Bíblia que ele confessou seu pecado e do altar de incenso Deus tirou uma brasa e tocou nos lábios de Isaías e disse: a sua iniquidade, o seu pecado foi perdoado e foi purificado. Olha que coisa interessante. Isaías entra no templo a convite de Deus, mas sente a sua indignação, sente que não era digno de ali estar e recebeu da presença de Deus a purificação do seu pecado. Uzias, por outro lado, forçou a entrada, não foi convidado para tal, forçou a entrada, entrou dentro do santo, no lugar santo, tentou oferecer incensário no altar. E diz a Bíblia que ao invés de purificação, ele recebeu lepra na sua testa. E diz a Bíblia que ele morreu em decorrência dessa doença terrível. A Bíblia nos diz que os procedimentos são importantes. O que fez Uzias? Por conta da sua autoridade e posição elevada, ele achou que poderia desfazer os procedimentos que a Deus havia delineado em relação à sua religião.
E isso tirou dele o temor que ele tinha no coração por Deus e o respeito que ele tinha para com a sua própria religião, desfazendo assim as claras orientações que estavam estipuladas no livro de Deus. E como consequência recebeu a punição de ser contaminado com uma doença tão terrível como é a lepra ou como era a lepra nos seus dias. Meu amigo, minha amiga, há uma grande semelhança dessa situação de Uzias com o povo de Israel. O corpo de Uzias foi coberto, começou com uma pequena mancha de lepra na testa, mas você sabe que a lepra ela se espalha pelo todo o corpo. E o seu corpo no final, quando ele morreu, estava coberto de chagas, coberto de feridas. Escute o que a Bíblia diz em Isaías capítulo 1, versículo 6, quando Isaías denuncia o pecado do povo. Veja o que ele diz. Desde a planta do pé até a cabeça não há nele coisa sã, senão feridas, contusões e chagas inflamadas, umas e outras não espremidas, nem atadas, nem amolecidas com óleo. Esse era o povo de Israel, que também, assim como Uzias, havia tomado uma atitude de presunção para com Deus, perdendo o temor do Senhor no coração e fazendo aquilo que Deus não designou para que eles fizessem ou não os autorizou a fazer. E, consequentemente, erraram e caíram de sua alta posição e foram advertidos pela voz profética de Isaías. Meu amigo, minha amiga, Deus, Ele espera que eu e você tenhamos no nosso coração, acima de tudo, amor por Ele, a fim de que esse amor nos motive a temê-lo e a honrá-lo, a colocá-lo em primeiro lugar na nossa vida, fazendo com que as suas orientações sejam para nós um bálsamo, um guia, uma luz, uma lanterna em caminho escuro. Se assim fizermos, certamente haveremos de sermos bem-sucedidos nos nossos empreendimentos. No dia que Isaías teve a visão do Senhor no seu alto e sublime trono, lá no templo celestial, ele estava querendo dizer: Isaías, não tema, transmita ao povo essa mensagem. Tiglat-Pileser assumiu o trono da Síria, está ameaçando a independência das nações ali perto de vocês, mas eu que estou sentado no trono, eu sou o Deus de Israel, eu estou no controle, nada escapa ao meu controle. Se eu quiser, ele terá sucesso contra vocês, mas se eu quiser, ele sairá envergonhado da presença de vocês. Esse é o Deus que nós servimos. Se nós formos fiéis a Ele, se nós nos inclinarmos diante da sua autoridade, certamente haveremos de receber as bênçãos dessa atitude. Meu amigo e minha amiga, Deus espera que eu e você sejamos fiéis o suficiente para vivermos à luz da sua presença e transmitir ao mundo que nós adoramos o Deus Criador e não somente o adoramos, mas respeitamos a sua soberania. Feche seus olhos e ore comigo nesse momento. Pai querido que estás nos céus, em nome de Jesus, o nosso Salvador, queremos entregar a nossa vida nas tuas mãos, pedindo ao Senhor que nos abençoe, que nos ajude a entender que os procedimentos que o Senhor delineou na tua palavra são importantes, que amar o Senhor é reverenciá-lo também, é temer o seu nome e assim estaremos seguros na prática da nossa religião. Nos abençoe hoje e sempre em nome de Jesus. Amém. Meu amigo, minha amiga, foi muito bom estar com você nesses pequenos minutinhos. Espero você ansiosamente amanhã para continuarmos a nossa meditação. Que Deus lhe abençoe e que a paz do Senhor Jesus lhe alcance.